passagens bíblicas que nos despertam, que nos chamam a atenção e que nos leva a meditar em algumas coisas que nós precisamos adquirir para os nossos dias. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, amém? E nós temos que viver por fé e não por vista. A gente tem que crer no que Deus vai fazer na nossa vida. E nós temos que crer que se nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito. Porque já está escrito na palavra: olha, você não nasceu para ser mendigo, você não nasceu para ser um miserável, você não nasceu para ser uma pessoa humilhada, você não nasceu para viver ao léu da sorte. A Bíblia diz que você nasceu, que você está aqui para o louvor da glória do Senhor, amém? Amém. Então, a palavra glória também ela tem o sentido de bem maior, amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo é a glória do Pai e o homem é a glória de Cristo. Então, se o homem é a glória de Cristo, é o maior bem que o Senhor Jesus tem, é eu e você, amém? O maior bem que Ele tem somos nós. Todo o planeta, tudo que você vê e que você não pode ver, foi construído por Deus para o homem. E a Bíblia diz que quando nós formos arrebatados e ter um encontro com Jesus nos ares, nós vamos conhecer toda a vastidão, tudo que você não pode ver nas galáxias, por tudo onde está a estrela, planeta que nunca ninguém viu, vai ser colocado à luz da igreja de Jesus Cristo, e nós vamos conhecer todo o poder, toda a glória de Deus, amém? Amém, amém, irmão? Então diga para o irmão que Deus esteja preparado. Amém? Então nós queremos falar a respeito de Josias. Josias, neto de Manassés. Manassés teve uma história dramática, amém? E Manassés quebrou os princípios de Deus, mas foi profetizado a respeito de Josias no tempo de Manassés. E Josias foi um excelente rei, pois andou retamente nos caminhos do Senhor, assim como Davi. Josias começou a reinar muito jovem, e desde a sua juventude decidiu buscar o Senhor Deus. Josias era fiel e absoluto pelo Senhor, amém? Então o segredo de Josias era isso. Ele se tornou rei com 8 anos de idade, mas aos 16 anos de idade a sua história mudou, amém? Aos 16 anos de idade ele eliminou e destruiu tudo aquilo que estava relacionado à idolatria que o seu pai havia edificado. Aos 26 anos ordenou que se reparasse a casa do Senhor, e que havia sido destruída por seu avô e por seu pai. Toda a reparação do templo foi executada corretamente, amém? Amém. Então a reparação do templo, que é símbolo da igreja, foi reparado corretamente. A Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo e precisa ser reparado corretamente, amém? O templo de Salomão, quando Deus deu a Davi o projeto e a Salomão a autoridade para construir o templo, ele foi construído de uma maneira toda especial. Aquele templo, ele, dentro do propósito de Deus, seria intocável pelos inimigos. Ele seria o templo que estaria de pé até a volta de Cristo, amém? Mas não aconteceu, porque o povo violaram o pacto de Deus, amém? Os inimigos entraram lá e destruíram. Vamos lá. Então vamos ver aqui. Todo o material usado
era segundo os padrões originais, pois todas as pedras e as madeiras já eram lavradas em sua origem. Tanto na edificação do templo, na época de Salomão, como aqui agora, na reparação, não se ouviu som de martelo ou de machado, nem de instrumento algum de ferro. Amém? Então o templo era uma coisa tão sagrada, que a peça tinha que entrar lá para ser colocada no lugar, no encaixe. Ela não podia ser pregada, nem haver nada que batesse nela. Não podia ter no templo nem machado, nem martelo, nem marreta, nada disso, porque não poderia fazer barulho dentro do templo, porque o templo sagrado era dedicado ao Senhor. Então nós quero que vocês comecem a meditar no que eu estou falando. Por que tanta rigidez, tanta exigência para construir uma casa onde o povo vai reunir para adorar a Deus? E por que tanta exigência? Então não podia ouvir nenhum tipo de ruído algum na edificação. Para sermos edificados, amém? Para sermos edificados, precisamos primeiramente ser reparados e lavrados por Deus, até que sejamos na medida correta para a edificação. Então, vamos dar uma parada aqui, aonde nós estamos chegando nesta visão agora. Porque a exigência do templo, que tinha que ser feito tudo com madeira especial, ouro especial, aonde era bronze, aonde era prata, onde era ouro, aonde era madeira, onde era pedra, mas tinha que ser tudo de primeira qualidade, sem defeito e na medida exata, amém? E na medida exata, de tal forma que chegava lá, encaixava, estava no seu lugar. E era feito um sistema de encaixe que um travava o outro, e não precisava de cimento, amém? Como nós usamos hoje. Os nossos tijolos precisavam de cimento. Lá não, as pedras eram cravadas de tal forma que elas se encaixavam, a madeira encaixava, o ouro era feita a peça de ouro que era encaixada, tudo corretamente com os mínimos detalhes, que não podia ter defeito. Não podia ter defeito. Agora, essa visão desse templo tão maravilhoso, tão bem construído, com tanto respeito, com tanto temor. Isso está escrito no livro de Jeremias, também no Ezequiel, que Deus colocaria dentro de nós, arrancaria de dentro de nós um coração de pedra e nos daria um coração de carne, e neste coração Ele colocaria o seu Espírito, amém? Então qual é o propósito de Deus? Você é o templo de Deus. Está escrito nas cartas de Paulo que nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Em outra passagem, nós somos o templo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita, amém? E esse templo precisa ser construído nos mínimos detalhes. Ele tem que ser preparado nos mínimos detalhes, porque o Espírito Santo de Deus é algo limpo, ele é puro, ele vem, vou usar a linguagem de construção, ele vem na medida certa, ele